Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém? É um prazer imenso, irmãos, estar aqui com vocês. Eu agradeço demais o convite do pastor Miguel, amigo querido, aí em nome da igreja. O pastor Miguel é muito importante na minha caminhada, na minha vida. Tenho certeza que também o é na vida dos irmãos. Eu venho aqui com a parte da minha igreja, Igreja Batista Memorial do Mendanha, nossos pastores que estão aqui conosco, os irmãos da equipe de louvor, outros irmãos também. E eu agradeço o convite, irmãos. Eu apresento especialmente minha esposa, que está aqui na frente, nossa filhinha que está na barriga dela, que em setembro está para nascer. É um enorme prazer, irmãos, estar com vocês aqui. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias, sem mais delongas, no livro de Salmos, Salmo 99. Será objeto de nossa meditação, reflexão, que Deus, em nome de Jesus, falará conosco. Salmo 99. O objetivo, irmãos, dessa exposição de hoje é fazer o que o salmista está fazendo aqui, é convocar os irmãos, convocar a igreja, todos os povos, a adorar a Deus ao percebermos a sua beleza, a sua grandeza, a grandeza do rei e a grandeza do reino. E pela graça de Deus, irmãos, eu coloco como objetivo que meu objetivo aqui só será possível pelo Espírito Santo, é que nós sejamos despertados a um encanto maior por Deus, uma admiração maior pelo rei. E ao percebermos as características desse rei, nós o adorarmos. Porque é essa a única opção que teremos em nome de Jesus. Todos acharam? Salmo 99. Antes de ler, eu queria fazer aqui algumas explicações prévias. Eu vou tratar a palavra governo e reinado como sinônimos aqui, tá? A gente vai tratar do governo do rei, portanto, a gente vai falar do rei, e governo e reinado como sinônimos nós usaremos aqui. E o que é governo? A exposição de hoje trata do governo do rei. Mas o que é governo? Governo é a forma pelo qual alguém exerce autoridade. Forma pelo qual alguém exerce poder de reger, de administrar, de governar. E a forma de alguém governar tem tudo a ver com essa pessoa que governa. Por quê? Porque o governante, quando ele assume a posição de governante, ele implementa no reino dele as políticas que ele acha convenientes. Aquilo que ele acredita que é o melhor na visão dele. Ele implementa políticas segundo as suas convicções. E existem governantes que acreditam, por exemplo, que o Estado deve ser grande. Por isso, faz-se todo o movimento para isso. Outros governantes dizem, não, o Estado deve ser pequeno. Quanto menos Estado, melhor. Outros acreditam, o Estado tem que intervir muito na economia. Outros governantes acreditam, não, tem que intervir pouco na economia. E eles implementam as suas políticas segundo as suas convicções. Então, a forma de governar tem muito a ver com o governante. É claro, irmãos, que os governantes humanos, por muitas vezes, se corrompem. Vendem os seus valores. Tudo bem? Mas o governante sobre o qual falaremos aqui é o governante do universo. É o rei dos reis, o senhor dos senhores. Que nunca e jamais vai se corromper. E que sempre age segundo o seu caráter. Segundo quem ele é. Segundo os seus atributos. Portanto, se Deus é amor, o seu reino, o seu governo é um governo de amor. Se Deus é santo, o seu governo vai ser um governo santo. Se Deus é justo, porque ele governa segundo o seu reto caráter, segundo o seu justo caráter. Vamos então olhar o Salmo 99 sob essa perspectiva, explorando as características do reino, do governo do rei, por meio do rei. Olhando para o rei. Olhando para as características do nosso governante. Tá bom? Salmo 99. Ele começa dizendo:
Reina o Senhor, ou em outras traduções, o Senhor reina. Tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião, está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu estabeleces o direito, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltem o Senhor, porque exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do estrado de seus pés. O Senhor é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que os tenhas castigado por seus atos. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Até aí a leitura do Salmo, irmãos. O Salmo 99, ele está posicionado num grupo de salmos que é do 93 até o 100. Esses salmos todos, eles tratam do reinado do rei. Tratam do reinado do rei. E, especificamente, o Salmo 96 até o 99 é um grupo menor dentro desses salmos que provavelmente foi composto pelo mesmo autor. Por quê? Porque eles fazem uso de palavras muito comuns entre eles. E o tema do nosso aniversário aqui hoje é o Senhor reina. Essa expressãozinha, ela começa o Salmo 99, se você percebeu. Além disso, ela começa também o Salmo 93 e também o Salmo 97. Além do versículo 10 do Salmo 96, que é o tema do nosso aniversário. Esse Salmo 99, ele mostra sinais de cuidadosa composição. Vou mostrar para os irmãos. A palavra Senhor, no original, ela aparece 7 vezes, dando uma ideia para os judeus de um símbolo de completude. Além disso, os pronomes pessoais que se referem a Deus também aparecem 7 vezes. Mas tem aqui uma coisa muito interessante, que é a divisão do Salmo. O Salmo ele é dividido em 3 partes por meio do refrão. Ele é santo. Acompanha comigo. O final do verso 3 diz assim, porque é santo. Final do verso 5, o Senhor é santo. Final do verso 9, porque santo é o Senhor nosso Deus. Termina com esse refrão mais composto. Essa é a estrutura do Salmo que usaremos aqui para aprendermos sobre o governo do rei. Queria primeiro apresentar a primeira marca do governo do rei. Pode passar o slide? Aqui no, lá atrás, né? Lá na igreja do ladinho. A primeira marca do governo de Deus, irmãos, é a exaltação. Um reino acima de tudo. Um reino acima de todos. Um reino que está exaltado. Um reino que é mais poderoso do que todas as autoridades da terra, do que todos os reis, do que todos os senhores, do que todo o universo. É a posição que está o reino de Deus. É um reinado tão poderoso, tão grandioso, tão soberano, que é digno de temor, tendo em vista essa posição que o rei ocupa. Por causa dessa posição, ele é digno de tremor. Olha o que diz o primeiro verso. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. Tamanho é o poder desse rei que ele causa tremor. Tremor. Mas por que alguém que está numa posição muito elevada causa tremor na gente? Eu me lembro de um dia, eu já fui militar por 3 anos. E aí, uns amigos meus estavam se formando e eles me convidaram para o baile de formatura deles. Baile de formatura, não é baile funk não, tá, irmãos? Aqui no Rio de Janeiro fala baile, já lembra de baile funk, né? Já conecta com o funk no final, já é natural. Mas era um baile de formatura bem informal, na verdade. Enfim, eles me convidaram para estar lá com eles. Eu me lembro bem, irmãos, a gente estava conversando muito tempo que a gente não se via, se abraçando e contando, relembrando as histórias que vivemos e tudo mais.
Os militares sabem que militar tem história para contar de quartel e tudo mais, as coisas, os perrengues que a gente passou. E a gente numa rodinha e gesticulando, falando assim, alto até, sabe? E aí eles começaram a ficar bem sérios. E bem sérios, abaixando os braços, assim, falando um pouquinho mais baixo. E aí eu estranhei na hora, né? E aí eu olhei para trás, quem é que estava atrás da gente? Era o almirante da escola naval. O almirantado é a posição mais alta da marinha. E aí, na verdade, estava na mesa de frio, não estava muito próximo da gente, não. Mas aí eu olhei e aí percebi o porquê deles terem ficado alinhados, falando mais baixo, com cuidado. E aí foi muito engraçado isso, porque a presença da autoridade no lugar causou essa reverência, esse temor. E aí mais engraçado ainda foi quando eu falei assim, aquele ali é o comandante da escola, eu era civil já, né? Falei assim, pois é, eu vou lá falar com ele então. E aí eles ficaram espantadíssimos com essa minha atitude. Que isso? Não se fala com o almirante. O que você está pensando, Lucas? E aí eu falei, não, vou lá falar com ele. Eu estava bem brincando com eles, percebendo o temor deles com aquele homem. E eu fui até aquele homem, apertei a mão dele, estendi a mão para apertar a mão dele, coisa que é uma coisa, sabe? Para os militares, não, você vai estender a mão, não, você cumprimenta se ele te cumprimentar. Se ele não te cumprimentar, você não cumprimenta, almirante. Mas cumprimentei, falei que era da turma que estava se formando ali. Ele falou, pois bem, continue acompanhando seus amigos, isso é muito interessante e tal. Trocamos algumas palavras breves. E aí, quando eu voltei para perto deles, eles estavam, nossa, que isso? Você falou com o almirante, sabe? Curioso isso, irmãos, porque, primeiro, a autoridade chegou no recinto, eles ficaram temerosos, ficaram com mais cuidado com as palavras, ficaram em posição mais ereta, né? E a autoridade, de fato, causa esse temor, esse respeito às pessoas que estão sob sua autoridade. Esse cuidado com as palavras, uma reverência, e os militares têm a continência para reverenciar a autoridade, chamar a autoridade de senhor, tudo isso são coisas que envolvem a reverência e o temor a respeito daquele homem. Mas isso, irmãos, pensa só, para uma autoridade humana. Agora, imagina o rei dos reis, senhor dos senhores, diante de você e de mim. É isso que o salmista quer fazer com a gente. Falar da posição do rei e essa sensação que você sente diante de uma grande autoridade, ele quer que ela tome conta de você. Um temor santo surja no seu coração. Por quê? Estar diante do rei dos reis causa isso. E o salmista nos empurra para essa posição de estarmos diante do rei, para que nos reste nenhuma opção, não nos reste nenhuma opção a não ser adorá-lo, reverenciá-lo por quem ele é. É para essa posição que o salmista nos empurra. Além disso, a palavra tremer, além de ser usada no Antigo Testamento com o sentido de ter reverência profunda a Deus por causa do seu poder e da sua capacidade de julgar, ela é usada também por causa da grande graça e bondade que Deus manifesta. Não é só por causa do poder dele de julgar, mas também por causa da sua graça. Jeremias 33, verso 9, diz: Jerusalém será para mim um motivo de fama, louvor e glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Temerão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Ou seja, temor e tremor por causa do que Deus faz de bom, da sua graça, da sua bondade. Temor, então, tem a ver também com esse constrangimento diante dessa manifestação de bondade de Deus. E isso a gente vai ver mais para frente no verso 8. Mas o que o salmista quer mostrar para nós, além disso, irmãos? É que não existe exceção para essa autoridade de Deus. Naquela festa, eu era uma exceção para aquela autoridade, porque eu era civil. E ele era militar e todos os militares estavam ali hierarquicamente abaixo daquela autoridade. Então, de certa forma, eu era uma exceção para essa autoridade. Mas, irmãos,
Com Deus, o salmista está nos mostrando isso. Não existe exceção. Todo o universo está submetido a ele. Todo o universo está submetido ao Rei dos Reis e Senhor de Senhores, porque ele é Senhor do universo. Senhor de todas as coisas. Todas as coisas dependem dele para existir. Sem ele, nada foi feito se fez. Sem ele, nada continua sendo sustentado, porque é ele que sustenta com o poder dele. Todas as coisas se submetem a ele. E o interessante aqui também, destaco, é que o texto fala, riquíssimo aqui, reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Ele mostra aqui, mostrando ainda que não há exceção para essa autoridade de Deus, que Deus está sobre a criação visível e invisível, sobre céus e terra, todas as criaturas, todas elas, Deus está sobre elas. Ele fala de querubins, mas também fala de povos. O Senhor nosso Deus está acima de tudo e de todos. Abraham Kuyper, um teólogo holandês, tem uma frase muito famosa, ele diz o seguinte: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não clama, meu. Todas as coisas são dele. A segunda marca, irmãos, antes de passarmos para a segunda marca, esse louvor que cantamos, acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram que tu és Senhor e Rei. Parece que ele foi composto olhando de perto esse salmo. Governas sobre o universo, esse louvor diz. A segunda marca do governo de Deus é a santidade. Se Deus tem como característica do seu ser santo, então o seu reino é um reino de santidade. Os 3 versos, verso 3, verso 5 e o verso 9, eles começam de forma igual e terminam também de forma parecida. O início desses 3 versículos, 3, 5 e 9, é: celebrem eles o teu nome. Ou exaltem o Senhor nosso Deus. Ou exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se. E ele também termina de forma parecida aqui, dizendo: porque é santo. Verso 5, o Senhor é santo. Verso 9, porque santo é o Senhor nosso Deus. Primeiro, o salmista nos convoca a adorar a esse Deus, a exaltar esse Deus, com o prefácio ali, a parte inicial desses 3 versos. E todos os povos devem a ele exaltação. Todos os povos. Por isso que ele está convidando todos a exaltá-lo. Por quê? Porque Deus é digno de toda adoração, de todo louvor. E ele é santo. Ele é santo. Essas 3 marcas aqui do caráter de Deus, santo, ela também faz parte de uma composição muito cuidadosa do salmista. Vocês vão se lembrar que o texto de Isaías, capítulo 6, o hino que os serafins cantam a Deus é: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia dessa glória. Eles falam isso por 3 vezes. É como está registrado nas Escrituras. E como, o que é exaltar a Deus? É reconhecer essa altíssima posição que o nosso rei se encontra. Reconhecer a santidade dele. Reconhecer a sua pureza, sua beleza, sua grandiosidade, sua majestade. Vestido de glória e poder, coroado estás. Abre comigo lá no texto de Isaías, capítulo 6, exatamente nesse texto que eu falei. Passaremos aqui rapidamente por ele. Isaías 6. Vou ler rapidamente do verso 1 ao 7. Olha o que diz a palavra de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo:
Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas do templo se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, olha o que Isaías diz sobre ele mesmo: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Até aí a leitura, irmãos. Rapidamente passando por ele. O verso 1 começa dizendo que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. Esse verso mostra para nós que quando as autoridades do mundo morrem, as autoridades do mundo falem, as autoridades do mundo deixam o seu trono, elas nos desapontam de certa forma, quando reina a tristeza, quando parece que as coisas saíram do controle, Deus mostra para Isaías, olha o trono alto e sublime. O rei continua reinando. O trono que nunca vai deixar de ser ocupado, continua ocupado. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores continua no seu alto e sublime trono. Primeira coisa que ele mostra para Isaías. Pulando aqui, no verso 3, Isaías continua descrevendo a visão, e ele fala que esses serafins, essas criaturas angelicais, cantam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esse é o hino que é entoado na sala do trono, irmãos. E a ideia aqui, quando diz que eles clamavam uns para os outros, é como se um serafim estivesse pegando o outro e dizendo: você está vendo como ele é santo? É santo, santo, santo. E eles estão abismados com tamanha santidade, dizendo uns para os outros: é santo, é santo, é santo. Isso declara a santidade do nosso Deus, irmãos. Isso declara a santidade do nosso Deus. O caráter dele, puro, santo, distinto, absoluto, diferente, único. Deus é santo. Deus é santo. É dito que os umbrais, as portas do templo se movem, no verso 4. Essa é uma mesma linguagem presente no Salmo 99, que a gente está estudando hoje. Quando diz: tremam os povos, abale-se a terra. E no verso 5, muito interessante a reação de Isaías. Ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Os meus olhos viram o Rei. Isaías reconhece que ele não é digno de olhar para o Rei. Ele não é digno, não merece. E ele fala: eu estou frito. Eu olhei para o Rei. Eu não devia ter olhado para o Rei. Na presença do Rei, a gente entra de cabeça baixa. Eu sou impuro. Eu não posso contemplar a grandeza desse Rei. Esse sentimento de inadequação toma conta de Isaías. No verso 7, então, o serafim voa, purifica o pecado de Isaías, e diz: a iniquidade de Isaías é tirada, a iniquidade dele é tirada, e seu pecado perdoado. Glória a Deus por isso. Mas sobre esse sentimento de Isaías, irmãos, é bem normal, quando nós de fato entendemos a santidade dele, que nós tenhamos esse sentimento de inadequação, de imerecimento, de falar: quem sou eu para fazer, para falar com esse rei, falar? Eu não sou digno de olhar para esse rei. É muito comum que isso tome conta de nós quando conhecemos a santidade desse Deus. E esse hino que cantamos, irmãos, eu estou falando muito dele. Eu falei com o João Mir: tem como você botar isso aí? Por isso que é bom ser amigo do ministro de louvor. Mas ele disse assim: já estava na lista. Foi o primeiro a ser escolhido, né, João Mir?
Então eu falei, tá alinhado já o negócio, tá alinhado. Mas esse hino é maravilhoso. Esse sentimento de inadequação, por muitas vezes que eu estou cantando esse hino, ele me vem. Ele me vem. Principalmente porque a gente canta sobre o poder de Deus, ele está acima de tudo, de todos, é o rei do universo, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrado aos seus pés erguendo o teu santo nome. Mas tem um momento que ele fala uma coisa muito ousada. Ele fala assim: erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós. Habita entre nós, ó Santo Deus. Esse sentimento de inadequação me vem porque um Deus santo não deveria habitar no meio de pecadores. Um Deus santo não deveria ouvir pecadores. Um Deus santo não deveria sequer olhar para pecadores, porque ele é santo, ele é puro. E esse louvor nos conduz, como que depois de declarar a santidade, a grandeza de Deus, pedimos para ele agora, Senhor, habita entre nós. E ainda diz, ó Santo Deus. E por muitas vezes, esse sentimento de inadequação, muito parecido com o de Isaías, me vem. Eu agradeço a Deus. Como se Deus dissesse, não é por causa de você, é por causa de Jesus Cristo. É por causa do que Cristo fez. Não é por sua causa. Você foi purificado, você foi lavado com o sangue do meu filho. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi ele que te purificou. Por isso eu posso habitar no meio de vocês. E eu também lembro que Deus é Emanuel, Deus conosco. Lembro da promessa de Jesus também, que disse, eis que estou convosco todos os dias, glória a Deus, até a consumação dos séculos. Eu estou convosco. Eu estou convosco. Deus é santo, irmãos. Portanto, o seu reino é um reino santo. Terceira marca do governo de Deus. Justiça. Volta lá para o Salmo 99. Verso 4. Ele diz, és rei poderoso que ama a justiça. Tu estabeleces o direito, executas o juízo e a justiça em Jacó. Muito interessante aqui, irmãos. Ele combina dois aspectos de Deus. Ele diz, rei poderoso que ama a justiça. Esse é um reino de perfeita justiça, o reino de Deus. Mas ainda bem que esse rei poderoso, ele ama a justiça e não a injustiça, porque senão nós teremos um grande problema. O Wayne Grudem, ele tem uma citação muito interessante que ele relaciona o poder e a justiça de Deus. Diz assim, se ele fosse um Deus de perfeita justiça, mas destituído de poder para impor essa justiça, não seria digno de adoração. Nem teríamos nós garantias de que a justiça prevaleceria de fato no universo. Mas, por outro lado, se fosse um Deus de poder ilimitado, porém injusto no seu caráter, como não seria inconcebivelmente terrível o universo? Irmãos, se em Deus não combinasse essas duas características, todo poder e também justiça, nós não poderíamos ter esperanças de uma justiça superior que é maior do que os tribunais humanos. Mas pelo fato, irmãos, de Deus amar a justiça, sabemos que essa justiça vai ser plenamente estabelecida. Essa justiça vai ser plenamente estabelecida no grande universo dele. Ele é Senhor do universo. No grande dia em que Deus reservou para estabelecer essa justiça de forma plena, isso vai acontecer. Por quê? Porque ele é todo poderoso. Então as duas coisas estão alinhadas e conectadas. Um dia, que é dito na Bíblia como o dia do Senhor, ele vai vir e revelará a sua justiça de forma plena e completa. Deus, ele sempre age segundo o seu caráter. Se o caráter de Deus é justo, logo o seu reino é um reino de justiça.
Eu vou continuar aqui. E cada um desses temas que nós estamos abordando aqui, irmão, daria uma pregação inteira, né? Justiça, santidade, enfim. O salmista traz aqui muitos pontos. Em especial esse da justiça, eu vou deixar para o meu amigo seminarista Rodrigo. Semana que vem vai assumir isso e vai explorar mais profundamente isso com maestria, tá bom? Já fica a propaganda do meu amigo. Mesmo horário, no mesmo local, para ouvirmos a exposição do seminarista Rodrigo. Próxima marca do reino de Deus é o relacionamento. O reino de Deus é um reino de relacionamento, um reino de proximidade. Lê comigo o versos 6 e 7. Olha o que diz. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Moisés, Arão e Samuel, é dito aqui que eles clamavam ao Senhor. Eles invocavam o nome de Deus. E, pasmem, Deus ouvia. Deus ouvia. E mais, os respondia. Dito tudo isso que já foi dito sobre Deus, irmão, tudo que já foi cantado sobre Deus, o fato de Deus ouvir a nossa oração já é motivo de nós darmos glórias a Deus de uma forma tal, porque Deus ouve a nossa oração. Amém, igreja? Deus ouve a nossa oração. Deus se relaciona conosco. O salmista está mostrando que Deus não é um Deus morto, não é um animal de madeira. Deus é vivo. Deus se relaciona. O salmista está dizendo para nós. Deus ouve a oração. Deus ouve a nossa oração. Impressionante. Deus ouve a oração. Esse Deus é todo poderoso, acima de tudo, acima de todos. É grandioso, santo, mas ouve a nossa oração. É impressionante porque pensa comigo, quantas vezes você já foi recebido pelo presidente da República? Ou o presidente dos Estados Unidos, o presidente de qualquer país? Alguém aqui já foi? Não, né? E mais, se foi, talvez a pessoa que está ouvindo, né, já foi. Você passou muito tempo com essa pessoa, você teve tempo de muitas horas e dias. E ele falou, tá bom, pode voltar aqui, nós conversaremos mais. Eu tenho certeza que poucas pessoas que tiveram esse tempo com presidentes, com autoridades do mundo, com pessoas muitíssimo importantes. Mas escute uma coisa, irmão. Independentemente da sua classe social, da sua cor, da sua conta bancária, Deus ouve a sua oração. Você pode ir ao encontro do rei do universo e falar com ele, e ser ouvido, e passar tempo com ele. E o texto garante, ele vai ouvir. Ele ouve a oração. Deus ouve a oração. O rei do universo tem tempo para a gente. O rei do universo tem tempo para a gente. E uma imagem linda no Salmo 116, verso 1 e 2, diz assim: amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou, olha a linguagem do salmista, inclinou para mim os ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Glória a Deus. Irmãos, não dá caixa postal. Não tem secretária eletrônica no céu. Você fala diretamente com o rei. Diretamente com o rei. Talvez se você não conhecesse nada sobre esse rei, você leria os versos 1 ao 5, que falam da posição do rei, da santidade desse rei, da justiça desse rei, e você teria uma sensação de muita distância dele, porque ele é alguém que ocupa uma posição de muita autoridade. Por que ele teria tempo para mim? Você perguntaria. A gente não é acostumado aqui, pessoas com altas posições sociais tenham muito tempo para gente. Mas o texto está dizendo que esse rei, e ele aproxima agora com esses versos, do 6 ao 8. Deus não está longe.
Deus está perto, Deus ouve a nossa oração. Glórias a Deus. Deus é um Deus de relacionamento, portanto, o seu reino é um reino de relacionamento, é um reino de proximidade. Caminhamos para a quinta marca e última. A última marca que temos aqui no Salmo é o verso 8. Acompanhe comigo. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que os tenha castigado por seus atos. Todo o poder do universo, irmãos, está na mão da pessoa certa. Glórias a Deus por isso. Porque ele é um Deus de amor e administra o seu governo com misericórdia. Com misericórdia. Com perdão. Esse é um governo, irmãos, que tem como governante alguém que perdoa. Alguém que age com misericórdia. E esse perdão dado por Deus só é possível por causa do que Jesus Cristo fez na cruz. Só é possível por causa do Cordeiro perfeito, sem mácula, que morreu no nosso lugar. O sangue puro, carmesim de Cristo Jesus foi derramado em favor de pessoas imperfeitas e impuras, como nós. Mas quando nos arrependemos dos nossos pecados e cremos no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós somos salvos, irmãos. Nós somos salvos. Passamos de inimigos de Deus para filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, existe perdão para nós, por causa do que Cristo fez. Existe perdão. Não importa qual tipo de pecado você tenha cometido. Existe graça em Deus. Existe graça em Deus. E a graça de Deus superabunda onde há muito pecado. Creia em Cristo Jesus. Creia em Cristo Jesus. A graça cobre uma multidão de pecados. Amém? Deus é um Deus de perdão. Por isso, o seu reino é um reino de perdão. Faço aqui algumas aplicações às nossas vidas. Primeira aplicação. Aceite o convite do salmista de celebrar e exaltar o nome do Senhor, nosso Deus, com a sua vida, com tudo que você é. Reconheça a grandeza desse rei. Reconheça a grandeza desse rei. O salmista te convida nessa noite. Uma segunda aplicação. Peça a Deus, eu disse que foi o nosso objetivo nessa noite. Irmãos, um maravilhamento maior sobre esse Deus. Que você tenha mais tempo com Ele, em nome de Jesus. Que você se aproveite desse privilégio de falar, ser ouvido e ser respondido pelo Senhor do universo, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Queria que em nome de Jesus você se apropriasse disso na sua vida. E que você pedisse a Deus, Deus, me dá um deslumbramento maior pelo seu ser. Ao conhecer os seus atributos, Deus, que eu possa te adorar, que não me reste outra saída a não ser exaltar o teu santo nome, Senhor. Engrandecer quem tu és. Porque o teu reino é eterno. Tu és poderoso, tu és santo. Terceira e última aplicação. Sempre que você for, irmãos, a Deus em oração, vá confiante que Ele te ouve. Não por causa de você, por causa de Cristo Jesus. O novo e vivo caminho. Por quem temos acesso ao trono da graça de Deus. E Hebreus nos estimula a entrarmos com ousadia no Santo dos Santos. Para apresentar a Ele nossa oração. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus Santo está acima de tudo, de todos, poderoso, justo, verdadeiro, inigualável, distinto, puro, belo, grandioso, majestoso. A Ti nos dirigimos hoje com o nome que o Teu Filho nos ensinou a Te tratar. Pai, Pai, Pai. Acolha, Senhor, nossas súplicas. Nós clamamos, Senhor, por uma vida mais santa. Clamamos a Ti, Senhor, para que o nosso coração
tão insistente em se desviar, nossos pensamentos tão insistentes em desabonar o teu nome. Deus, que eles sejam corrigidos, Senhor, porque o Senhor corrija quem o Senhor ama. Te pedimos que o Senhor nos corrija. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dê um coração que arda pelo Senhor, que se encante mais pelo Senhor por quem Tu és, Deus, para que nos relacionemos contigo com um coração verdadeiro. Ah, Deus, um coração arrependido, porque um coração quebrantado e contrito, Senhor, não despreza, Pai. Dá-nos, Senhor, um coração assim. Dá-nos, Senhor, um coração assim. Que nos pareçamos mais com Seu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, assim clamamos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.